Meu nome é Angelina, e por muito tempo eu acreditei que havia algo errado comigo. Talvez fosse a forma como minha mãe franzia a testa sempre que eu entrava na sala, ou como meu pai parecia enxergar através de mim, como se eu fosse apenas uma sombra passando pela casa. Cresci com a sensação exata de que ocupava o espaço que sobrava, não o que me pertencia. Leonardo, meu irmão 2 anos mais velho, sempre foi o centro do universo deles, o bebê milagroso, o prodígio, o garoto que nasceu brilhando, como minha mãe costumava dizer enquanto o abraçava com um orgulho que nunca cheguei a experimentar. Eu assistia, dia após dia, o pedestal que construíam aos pés dele, enquanto me restava o lugar discreto no canto da sala, segurando um caderno nas mãos e fingindo que não doía. Lembro-me de aniversários onde Leonardo ganhava bicicletas importadas e videogames novos, enquanto eu recebia um vestido um número maior, claramente comprado às pressas. Eu sorria para não parecer ingrata, mas por dentro me perguntava o que era necessário para ser vista. Angelina, deixe seu irmão falar, era uma frase constante, repetida tantas vezes que se tornou quase uma regra silenciosa. A minha voz era o eco da dele, nunca um som próprio. No entanto, mesmo sendo empurrada para o segundo plano, eu observava tudo com uma precisão que ninguém imaginava. Era como se minha família tivesse me treinado, sem perceber, a entender cada expressão, cada gesto, cada ausência, especialmente as ausências. A adolescência apenas piorou a diferença entre nós. Enquanto eu estudava horas a fio para tentar competir por bolsas de estudo, Leonardo chegava em casa com histórias de festas, popularidade e fãs que o tratavam como uma celebridade escolar. Meus pais ouviam tudo dele com admiração cega, e quando eu mostrava notas altas ou medalhas, eles apenas comentavam: muito bom, filha. Mas seu irmão, Leonardo é diferente. Era como tentar competir contra um sol que brilhava independentemente de merecer ou não. E eu, mesmo sem querer admitir, desejava apenas que alguém percebesse o esforço que eu fazia para não desmoronar sob o peso da invisibilidade. Havia noites em que eu me trancava no quarto para estudar, mas acabava encarando o espelho por longos minutos, tentando encontrar nas minhas próprias feições algum traço que pudesse explicar a distância emocional dos meus pais. Não encontrava nada além de uma garota cansada demais para sua idade. Você se preocupa demais, dizia meu pai, como se a preocupação fosse uma falha pessoal e não o resultado direto da forma como eles me tratavam. Leonardo, por sua vez, apenas ria. Angelina, você leva tudo tão a sério. Talvez ele tivesse razão, mas alguém naquela casa precisava levar. Com o tempo, aprendi a me mover em silêncio, a existir nas fendas da atenção deles. Não porque eu quisesse, mas porque era o único espaço que me permitiam ocupar. Ainda assim, uma parte de mim, a mais escondida, desejava ser livre da sensação constante de que eu era apenas peça descartável na história da minha própria família. Eu não sabia naquela época, mas cada detalhe, cada olhar negligenciado, cada frase que tentava me diminuir estava construindo em mim algo que ninguém esperava, uma força silenciosa, teimosa e perigosa. Uma força que um dia faria toda a estrutura deles ruir. Quando Leonardo saiu do país dizendo que o mundo era pequeno demais para ele, eu tinha apenas 20 anos, mas já carregava responsabilidades que não pertenciam a alguém da minha idade. A partida dele não foi silenciosa, meus pais choraram por dias, como se tivessem perdido um pedaço do próprio coração. Eu, por outro lado, assisti a cena com uma estranha mistura de alívio e medo, alívio por ter, finalmente, um pouco de paz, de medo porque, no fundo, eu já sabia que seria eu quem ficaria para lidar com tudo o que estava prestes a desabar. E desabou rápido. Em questão de meses, meu pai perdeu clientes importantes na empresa da família, minha mãe acumulou dívidas escondidas, e o equilíbrio financeiro que eles fingiam ter simplesmente evaporou. Eu me vi forçada a assumir 2 empregos quase imediatamente. De manhã, trabalhava em um escritório pequeno como assistente administrativa, à noite, atendia em um café que ficava aberto até tarde. Entre um turno e outro, corria para as aulas da faculdade, tentando não dormir sobre os cadernos. Minha vida virou uma sequência de listas, contas a pagar, prazos, boletos renegociados, compromissos que meus pais me empurravam sem sequer pensar se eu podia assumir. Angelina, vê isso pra gente. Angelina, resolve aquilo. Angelina,
você entende dessas coisas. Passei de filha a ferramenta, de pessoa a estrutura de sustentação. E o que ganhei em troca? Um aceno rápido e um obrigada, filha, dito sempre de forma mecânica, como se não custasse nada manter aquela casa respirando. As noites eram as mais difíceis. Eu chegava tarde, com o cheiro de café e suor, os pés latejando, o corpo implorando por descanso. Às vezes encontrava meus pais sentados na sala vendo TV, tranquilos, comentando sobre como estavam apertados, mas sem que isso os impedisse de pedir comida delivery ou comprar pequenos luxos dispensáveis. Eu observava aquilo com uma frustração que queimava, mas aprendi a engolir. Não porque eu fosse fraca, mas porque me convenci de que era minha obrigação. A palavra família pesava como uma âncora que eu mesma segurava contra a maré. A empresa deles quase fechou naquele período, e eu precisei assumir mais do que contas. Passei madrugadas organizando planilhas, estudando administração, aprendendo sobre finanças para não deixar tudo ruir. Meu pai, que deveria me agradecer, apenas dizia: "Você tem jeito para isso, Angelina." Como se eu tivesse escolhido largar a juventude para salvar os erros dele. Nada disso era reconhecido, e mesmo assim eu seguia, talvez por hábito, talvez por medo do silêncio que viria se eu parasse. Com o tempo, comecei a perceber que eu estava vivendo a vida inteira com o freio de mão puxado, tentando compensar a irresponsabilidade dos outros enquanto a minha própria vida passava diante dos meus olhos. Meus amigos se formavam, viajavam, conquistavam independência. Eu contava moedas, corria atrás de prazos e tentava fazer tudo caber em horas que não existiam. E, ainda assim, todas as vezes que meus pais falavam sobre o futuro, era o nome de Leonardo que surgia. Sempre ele. Como se ele fosse uma promessa eterna de grandeza, mesmo estando do outro lado do mundo, sem enviar uma única mensagem em meses. Ainda assim, sobrevivi. Não apenas sobrevivi, endureci. Cada boleto pago, cada noite mal dormida, cada injustiça silenciosa foi fortalecendo dentro de mim algo que eu nem sabia que possuía: convicção. Eu não vivia por eles, não mais. Eu vivia apesar deles. Eu continuava porque sabia que um dia eu teria que escolher entre continuar sendo o alicerce invisível da família ou finalmente me tornar a pessoa que sempre supus que era incapaz de ser. O peso aumentava a cada dia, mas junto com ele surgia uma certeza que ainda não tinha nome, mas já fazia eco no fundo do peito. Eu só não imaginava que esse eco se transformaria na explosão que colocaria tudo, absolutamente tudo, em meu nome. Eu nunca vou esquecer o dia em que Leonardo voltou. Era uma tarde comum, eu tinha acabado de chegar do trabalho, exausta, e encontrei meus pais na porta, arrumados como se fossem receber a realeza. Mamãe usava o colar guardado para ocasiões especiais, e papai estava com a camisa impecavelmente passada, algo que não acontecia havia meses. Antes que eu pudesse perguntar o motivo daquela encenação, o carro preto parou em frente à nossa casa, e meu irmão desceu como se o mundo estivesse sendo colocado aos seus pés. Ele abriu os braços e, num único gesto, meus pais correram para ele com um entusiasmo que eu não via desde que éramos crianças. Leonardo sorria como quem tinha acabado de ganhar um prêmio, e eu permaneci parada na calçada, observando de longe o retorno triunfal daquele que nunca enfrentou nada além do próprio ego. Ele entrou pela porta como se nunca tivesse ido embora. Falou alto, ocupou espaços, encheu a casa com histórias exageradas sobre aventuras e conquistas nebulosas que ninguém conseguia confirmar, mas que mesmo assim arrancavam suspiros de orgulho dos meus pais. Tudo nele parecia calculado, a postura, o sorriso, as pausas dramáticas enquanto narrava episódios de sua vida grandiosa lá fora. E, como sempre, meus pais acreditaram em tudo sem fazer uma única pergunta. Quando ele me viu, me deu um abraço rápido e murmurou: "Você está igualzinha", como se eu tivesse permanecido estagnada enquanto ele evoluía. Não respondi. Havia aprendido que, com Leonardo, qualquer palavra podia ser usada contra mim. Em poucos dias, a rotina da casa mudou completamente, para pior. Meus pais se transformaram em satélites girando em torno dele, perguntando sobre seus planos, oferecendo ajuda, sugerindo que ele reassumisse seu lugar na empresa, apesar de ele não ter movido um dedo para salvá-la.
Era como se meus 5 anos de sacrifício tivessem sido arquivados numa gaveta invisível. Leonardo fazia pouco das minhas responsabilidades, perguntava com sarcasmo se eu ainda estava naquela fase de trabalhar demais, como se eu tivesse opção. Ele não percebia, ou não se importava, que foi justamente essa fase que manteve nossos pais respirando enquanto ele viajava sem olhar para trás. O mais impressionante era como ele reescrevia a narrativa sem nenhum pudor. Contava histórias dizendo que sempre planejou voltar para ajudar, que só ficou longe porque precisava se descobrir. E meus pais ouviam aquilo como se fosse poesia. Nosso filho está de volta, repetiam, com um brilho nos olhos que eu não via direcionado a mim desde que aprendi a escrever meu nome. Eles começaram a tomar decisões sem me consultar, como se eu tivesse sido rebaixada ao posto de hóspede temporária na casa que eu mantive de pé. Um dia, ao chegarem para jantar, ouvi meu pai dizer: agora que Leonardo voltou, tudo vai entrar nos eixos. Eu quase ri, não porque fosse engraçado, mas porque era absurdo notar o quanto ignoravam a realidade. Houve um momento, porém, que me marcou com força. Estávamos jantando, e mamãe, sorrindo, comentou: Leonardo sempre teve o dom de liderar. É natural que ele assuma o que é nosso. Ele apenas assentiu, com aquele sorriso confiante que me irritava profundamente desde a infância. Então, olhou diretamente para mim e disse: Angelina, você fez o que pôde. Agora deixa que eu cuido. A mesa ficou pequena demais para o orgulho que ele carregava. Eu segurei os talheres com tanta força que senti meus dedos formigarem. Em vez de responder, apenas levantei a cabeça e olhei nos olhos dele, e pela primeira vez, percebi algo que nunca tinha percebido antes: ele não voltará por nós. Ele voltará porque precisava de um palco. E meus pais estavam prontos para entregar a ele o maior que já tiveram. Foi ali que algo começou a mudar dentro de mim. Algo que não tinha forma, mas tinha direção. Leonardo era o garoto de ouro, sim, mas ouro só brilha por fora. Eu comecei a ver as rachaduras, as inconsistências, a forma como ele evitava falar sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre qualquer responsabilidade real. Meus pais não enxergavam, mas eu via com clareza. E era apenas o começo de uma verdade muito maior, que em breve viria à tona e mudaria para sempre o papel que cada um de nós ocupava naquela família. Eu só não sabia, naquela noite, que a queda deles começaria com a minha primeira decisão silenciosa: parar de desistir de mim mesma. Eu sempre fui observadora, mas naquele mês eu desenvolvi um sexto sentido. A casa estava diferente, não só pela presença do meu irmão, mas por algo mais sutil, quase imperceptível. Sussurros repentinos paravam quando eu entrava no cômodo. Portas eram fechadas com mais rapidez. Meus pais cochichavam no corredor como se guardassem um segredo precioso que não podia, de forma alguma, chegar aos meus ouvidos. No início, pensei que fosse apenas mais uma etapa do favoritismo habitual, mas havia uma tensão estranha no ar, uma ansiedade satisfeita, quase eufórica. Certo dia, cheguei mais cedo do trabalho e encontrei a mesa da sala repleta de papéis, contratos e pastas abertas. Meu pai estava inclinado sobre eles, e minha mãe segurava uma caneta como se estivesse prestes a assinar algo importante. Quando me viram, saltaram da cadeira como se tivessem cometido um crime. Angelina. Não sabíamos que você voltaria agora, minha mãe disse, com uma tentativa falha de naturalidade. Foi nesse instante que entendi: eles estavam me escondendo algo grande, algo que envolvia a empresa e o futuro da família. Esperei eles guardarem tudo às pressas e sorri, um sorriso que não alcançou meus olhos. Eles não sabiam, mas eu tinha acabado de decidir que não seria mais a última a saber das coisas. Naquela noite, enquanto eles dormiam, passei horas pensando. Haviam se acostumado tanto à ideia de que eu aceitava tudo calada que nem cogitavam a possibilidade de eu reagir. Foi esse erro deles que abriu espaço para o meu primeiro passo. A revelação veio por acaso, ou talvez destino. 2 dias depois, fui buscar um documento na sala de reuniões da empresa e encontrei a porta entreaberta. Lá dentro, meus pais e Leonardo conversavam animadamente, como se celebrassem uma vitória antecipada. A festa será perfeita, minha mãe dizia, sorridente. Nosso filho merece assumir tudo oficialmente.
Meu pai concordou, acrescentando: ele vai comandar a empresa, a propriedade rural, os investimentos. Tudo. Está na hora de Angelina entender que certas responsabilidades não são para ela. Permaneci imóvel, com o coração vibrando entre indignação e uma clareza que nunca havia sentido. Então era isso. Eu havia sustentado tudo por 5 anos para ser dispensada como um detalhe incômodo. Saí dali sem que me vissem, mas levei comigo algo muito mais poderoso do que a mágoa, a certeza de que não permitiria que me apagassem mais uma vez. Aquela injustiça despertou uma versão minha que eu nem sabia existir, uma versão fria, calculada, focada. Passei a semana reunindo cada papel que havia guardado durante os anos de sacrifício, comprovantes de pagamentos da empresa feitos por mim, recibos assinados por meu pai, procurações que ele me dera quando estava desesperado, registros de dívidas quitadas, contratos que haviam ficado em meu nome por falta de tempo deles. Eu sempre arquivei tudo, por hábito. Agora, esses hábitos se tornavam munição. Com todos os documentos organizados, procurei um advogado, um homem mais velho, experiente, que me ouviu sem interromper. Quando terminei, ele respirou fundo e disse: Angelina, você não tem apenas provas. Você tem direitos. Passamos horas analisando cada contrato, cada assinatura, cada transferência. O que meus pais ignoraram, a lei não ignoraria. Aquela reunião mudou tudo. Saí dali com uma carta pronta, formal, clara, incontestável, uma carta que consolidava meus direitos sobre a empresa, os bens e as decisões administrativas. Ele me aconselhou a entregá-la no momento certo. Eu já sabia exatamente qual seria. Nos dias seguintes, meus pais agiam tão felizes que quase pareciam caricaturas do próprio favoritismo. Falavam da festa com empolgação, testavam discursos, pediam que eu ajudasse na decoração como se eu fosse uma funcionária contratada. Leonardo caminhava pela casa como se já fosse dono de tudo, escolhendo salas, revisando arquivos, dando ordens sutis com a confiança de quem nunca precisou merecer nada. Eu via tudo com uma serenidade inquietante, porque só eu sabia o peso real do que estava prestes a acontecer. Estava cansada de lutar por reconhecimento, agora lutava apenas pelo que era meu, por direito, por lei, por consequência dos sacrifícios que ninguém quis enxergar. Na véspera da festa, coloquei a carta dentro de um envelope branco e escrevi na frente: abertura na presença de todos. Deixei-o sobre a mesa com o sobrenome da família escrito em letras firmes. Ao tocar o papel, senti um frio na espinha, mas não era medo. Era a sensação de que, pela primeira vez, eu estava prestes a virar minha própria história ao avesso. E que, quando aquele envelope fosse aberto, ninguém ali continuaria sendo o mesmo, especialmente eu. O salão estava iluminado como se fosse uma comemoração de vitória, não uma cerimônia familiar. A música suave preenchia o ambiente, o cheiro de flores frescas se misturava ao perfume caro que minha mãe insistia em usar, e o brilho das taças refletia uma atmosfera que, para qualquer observador desavisado, parecia um retrato perfeito de prestígio e união. Mas eu conhecia as rachaduras por trás de cada detalhe. A festa não era uma celebração, era uma coroação. Meu irmão desfilava pelo salão com o ar de quem já ocupava o trono, cumprimentando convidados como se fossem seus súditos. Meus pais estavam radiantes, orgulhosos de sua grande encenação. E eu? Eu era o silêncio elegante no canto da sala, segurando a taça com uma tranquilidade que chegava a incomodar quem me observava com atenção. A cada minuto que passava, ouvia trechos de conversas que confirmavam tudo: Leonardo vai assumir a empresa, que rapaz talentoso, finalmente alguém para continuar o legado. Meu nome não era mencionado uma única vez. As pessoas falavam dele como se ele tivesse construído tudo com as próprias mãos, como se cada dívida, cada conta paga, cada noite que eu virei acordada tivesse sido obra de uma fada invisível. Meus pais movimentavam-se pelo salão como apresentadores orgulhosos, exibindo seu filho prodígio como um troféu recém-polido. Eu os observava, mas não com rancor, com distância. Uma distância que eu mesma havia construído, tijolo por tijolo, para não sucumbir ao peso de tudo que aquela noite representava. Quando o mestre de cerimônias chamou meus pais ao palco improvisado, o salão se calou. Eles estavam prontos.
Meu pai começou o discurso com um sorriso seguro, o tipo de sorriso que ele reservava para momentos em que se acreditava no controle absoluto da situação. Hoje é um dia especial para a nossa família, disse ele, olhando para a plateia como se fosse um empresário admirado. Estamos reunidos para celebrar o futuro do nosso legado. E nada nos deixa mais felizes do que entregar tudo ao nosso filho Leonardo. O aplauso foi imediato, ensurdecedor, impulsionado por falsos elogios e expectativas vazias. Minha mãe completou, segurando o microfone com orgulho: ele merece. Sempre foi o líder, desde pequeno. Eu não precisava olhar para Leonardo para saber que ele estava sorrindo. Era o som do silêncio orgulhoso dos outros que bastava. Meu pai, então, ergueu o envelope que continha a documentação oficial, e eu reconheci imediatamente o tom dourado do papel. Não era o meu. O meu envelope branco estava ao lado, ainda intocado, como se esperasse sua hora com a paciência de algo que sabia o impacto que causaria. Meus pais não tinham ideia de que aquela noite seria lembrada por um motivo completamente diferente daquele que imaginavam. Antes de encerrarmos, meu pai anunciou: temos mais um envelope. Ele pegou o meu. O salão ficou ainda mais silencioso. Eu senti olhares sobre mim, alguns curiosos, outros confusos. Meu coração batia firme, mas não havia nervosismo, apenas uma clareza que eu nunca tinha sentido antes. Ele abriu o envelope. A primeira folha deslizou para fora, e assim que seus olhos percorreram as linhas iniciais, seu rosto mudou. Não foi uma mudança lenta, foi instantânea. A cor desapareceu, as sobrancelhas se apertaram, e suas mãos começaram a tremer. O silêncio se tornava quase ensurdecedor. Você está brincando? A voz dele cortou o salão como uma lâmina. As pessoas se entreolharam, perplexas. Minha mãe se aproximou, tentou puxar o papel das mãos dele, mas meu pai recuou como se estivesse segurando algo radioativo. Leonardo deu 2 passos para a frente, confuso e ansioso. E eu continuei parada, imóvel, sentindo a verdade finalmente ganhar forma diante de todos. Isso é um absurdo, meu pai rugiu. Esses documentos, essas assinaturas. Isso coloca tudo em nome da Angelina. Ele parecia tentar encontrar uma explicação no papel, como se ele pudesse, de alguma forma, alterar o que estava escrito apenas com a própria indignação. Minha mãe arrancou o documento das mãos dele, leu uma linha e levou a mão à boca. Isso não pode estar certo. Não pode, ela encarou o advogado da família, que estava presente por protocolo, e ele, com um olhar tenso, apenas confirmou com a cabeça. É verdadeiro, declarou. O murmúrio que se espalhou pelo salão parecia uma onda prestes a afogar a todos. E eu, a filha invisível, a sombra silenciosa, me tornei o centro de tudo. Leonardo caminhou até mim, a respiração pesada. O que você fez? Ele perguntou, quase sussurrando, como se tentasse manter uma compostura que nunca teve. Eu o encarei com a calma que ele jamais havia visto em mim. Nada além do que eu tinha direito. Ele abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Talvez pela primeira vez, ele sentiu o peso da realidade que sempre desprezou. Meus pais desceram do palco em um misto de choque e desespero. Todo o plano perfeito deles ruíra diante dos próprios olhos, destruído pela força da verdade que eles se recusaram a ver durante anos. E, enquanto o salão inteiro observava a família Moretti desmoronar, eu respirei fundo, sentindo, pela primeira vez na vida, que finalmente estava no lugar certo, não porque eles me deram, mas porque eu conquistei. Porque, naquela noite, eu deixei de ser a filha esquecida para me tornar a dona daquilo que sempre carreguei sozinha. A herança não era apenas um conjunto de bens. Era o símbolo de algo maior, o fim da minha invisibilidade. O salão esvaziou rápido depois do choque, como se todos quisessem escapar antes que a poeira emocional baixasse. Fiquei parada por alguns instantes, observando as luzes diminuírem de intensidade, como se até elas tivessem vergonha de continuar iluminando aquela família que, por anos, se escondeu atrás de aparências falsas. Quando finalmente caminhei até a saída, encontrei meus pais e Leonardo reunidos no corredor lateral, o mesmo onde tantas vezes eu esperei por eles, invisível. Agora, no entanto,
eram eles que pareciam pequenos, perdidos, sem saber por onde recomeçar, ou se sequer havia recomeço possível. Meu pai foi o primeiro a falar, a voz pesada, arrastada por um orgulho ferido. Angelina, você não precisava chegar a esse ponto. Ele não me olhou nos olhos, e encarava o chão como se procurasse ali a versão de mim que ele sempre conheceu, submissa, silenciosa, grata por migalhas. Mas essa versão já não existia. Eu cheguei ao ponto onde vocês me empurraram, respondi, mantendo o tom firme. Tudo o que aconteceu hoje foi consequência de anos de escolhas que vocês fizeram, não eu. Minha mãe respirou fundo, tremendo. Nós só queríamos o melhor para a família. Eu quase ri, não por humor, mas pela ironia. Vocês queriam o melhor para o Leonardo. E durante anos, isso bastou para vocês. Leonardo deu um passo à frente, tentando recuperar alguma autoridade que escorria pelas mãos. Angelina, você não pode simplesmente tomar tudo assim. O desespero em sua voz era quase palpável. Ele nunca precisou lidar com a ideia de perder algo, muito menos o que achava ser seu por direito de nascimento. Eu não tomei nada, respondi. Vocês entregaram. Quando assinavam documentos sem ler, quando deixavam tudo nas minhas mãos, quando me deixavam resolver cada desastre, foi ali que vocês abriram mão. Eu só fiz o que vocês me ensinaram a fazer, assumir responsabilidades. Ele ficou em silêncio, e a ausência de argumentos dele foi a confirmação que eu não precisei ouvir. Nos dias seguintes, o caos tomou proporções ainda maiores. Meus pais foram obrigados a reconhecer, diante do advogado, que as procuras e assinaturas que me deram no passado, sem refletir, sem revisar, sem imaginar que teriam consequências reais, eram legítimas. Foram humilhados não por mim, mas pelo próprio descaso. Perderam o controle da empresa e precisaram, pela primeira vez, encarar a vida sem a certeza de que alguém resolveria seus problemas. Meu pai tentou discutir, tentou contra-argumentar, mas a lei não tem paciência com quem ignorou deveres básicos. Ele acabou renunciando aos cargos simbólicos que ainda ocupava. Minha mãe, abalada, se afastou das atividades da empresa e teve que aceitar a própria fragilidade, algo que sempre escondeu sob camadas de superioridade. Leonardo, por sua vez, foi quem caiu mais fundo. O garoto de ouro descobriu que não tinha nada além da imagem que os pais construíram para ele. Não havia casa no nome dele, não havia participação na empresa, não havia fundo guardado, tudo estava ligado a mim, por esforço, por mérito, por assinatura. Ele tentou se reinventar, tentou buscar empregos compatíveis com a vida glamourosa que dizia ter vivido, mas descobriu rapidamente que fora do pedestal dos meus pais, ele era só mais um jovem sem currículo sólido, sem experiência real e sem disciplina emocional. Ainda assim, uma parte de mim não sentiu prazer em vê-lo cair. O que senti foi algo mais profundo, o alívio de finalmente deixar de carregar o peso de ser a única adulta daquela casa. Quanto a mim, usei as semanas seguintes para reconstruir o que nunca tive, um espaço que fosse realmente meu. Comprei um apartamento pequeno, elegante, ensolarado, algo totalmente diferente da casa onde cresci, que sempre pareceu mais um teatro do que um lar. Pela primeira vez, acordei num lugar onde não havia cobranças, comparações, portas batendo ou expectativas distorcidas. A empresa exigiu trabalho, claro, mas era diferente. Agora eu fazia escolhas que realmente tinham valor. Reestruturei setores, contratei pessoas competentes, dei continuidade ao que havia salvo ao longo dos anos. E pela primeira vez, vi o resultado do meu esforço brilhando sem que ninguém tentasse apagar. As conversas com meus pais se tornaram raras. Não por falta de educação, mas porque a relação precisou ser reconfigurada, como uma construção antiga que precisa ser demolida antes de ser refeita. Eles precisaram aprender que amor não é favoritismo, que cuidado não é controle, e que respeito não nasce de títulos, e sim de atitudes. Às vezes, minha mãe ligava dizendo que sentia falta de nós três juntos. Outras vezes, era meu pai, tentando entender onde havia perdido a filha que acreditava que jamais o enfrentaria. Eu os ouvi, com paciência, mas sabendo que alguns vínculos só se fortalecem quando o silêncio finalmente dá lugar à verdade. Leonardo, esse foi o que mais demorou para se aproximar.
Um dia, apareceu na porta da minha empresa, sem aviso, sem arrogância, apenas com um olhar cansado. Angelina, eu não sabia. A voz dele era a de alguém que finalmente enxergou a própria sombra. Eu sei, respondi. Mas agora você sabe. Não precisava de um discurso. O simples reconhecimento dele era mais valioso do que qualquer pedido de desculpas ensaiado. Hoje, olhando para tudo o que aconteceu, eu percebo que a herança nunca foi sobre dinheiro ou bens. Era sobre recuperar minha identidade, meu valor, meu direito de existir sem precisar me justificar. Era sobre libertar a mim mesma, e, de certa forma, libertar até eles. Eu, Angelina Moretti, filha esquecida, sombra ignorada, alicerce invisível, me tornei a dona da minha história. Não porque eles finalmente me viram, mas porque eu parei de esperar que vissem. E, no fim, foi isso que me libertou. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!